Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como deve ser feito o preenchimento das tarefas do fluxo do alvará sanitário. Gente, primeira coisa que precisa entender é que agora todos os clientes são obrigados ao alvará sanitário. Vanessa, mas como que eu sei se o cliente é de fato obrigado ou não? Lá no Teams, nós disponibilizamos um uma tabela, né, um documento que fala que lá tem todas as atividades, os quinais, e lá na frente mostra se é obrigado ou não é obrigado. Então, o primeiro passo é isso. Vou constituir uma empresa, quero saber se vai ser lá na frente obrigado ou não. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente faz holding, né? Eu fui lá e para eu saber quais são as atividades que eu vou colocar na holding, eu olho e ali eu posso ver, eu quero uma que não seja obrigada ao alvará sanitário. Então, eu escolho. Então, vou dar um exemplo de uma atividade que não é obrigatório. Promoção em vendas. Promoção em vendas não é obrigatório ao alvará sanitário. Então, eu não coloco, eu coloco essa atividade para não ser obrigada. Mas é claro que isso a gente tem que levar em conta que a gente tem que colocar atividade que de fato o cliente exerce. Essa manobra que a gente faz para não ter o alvará sanitário, ela é só para alguns casos muito específicos. Nosso cliente, que é a área da saúde, ele vai ser obrigado ao alvará sanitário, mesmo se ele for correspondente fiscal. A prefeitura agora ela quer essa taxa, né, do alvará sanitário. Então ela obrigou todo mundo a ter alvará sanitário e lá depois ela coloca uma observação que não precisa, por exemplo, de projeto arquitetônico, porque ela é um correspondente fiscal. Mas fazer o processo de alvará sanitário vai ser obrigatório. Então, o atendimento vai abrir esse fluxo de tarefa e começa por ele a primeira tarefa aqui, que é preencher o formulário, né? Anexar os documentos exigidos e preencher o formulário. O que tem nesse formulário de importante? Muito pouca coisa, é um formulário muito simples. O checklist de documentos. Onde está esse checklist? Eu não trago aqui o checklist, porque o checklist ele é de acordo com a atividade. E lá no Teams também tá a lista de documentos. Então, você vai lá naquela lista, vai olhar lá, minha atividade é de consulta, KNAI 8160. Então, vai lá no KNAI 8160, ele tem a lista dos documentos necessários. É isso que você vai solicitar para o cliente, claro, né? Muito dos documentos a gente tem aqui, caso a gente não tenha, tem que solicitar para o cliente. Então, aqui vocês já precisam anexar os documentos, ó, de acordo com o checklist. Aqui está nesse anexo os principais documentos, que são o formulário preenchido, o print da negociação dos valores dos honorários, o contrato social, varagem de funcionamento, cartão CNPJ, tudo a gente tem aqui. O certificado do CRM, né, da PJ, e a relação de atividades assinado. A gente também tem um modelo. Então, para esse fluxo aqui, a gente vai precisar de muitos documentos complementares. Acho que a gente vai até disponibilizar uma pastinha ali no Discord que vai nos orientar todo esse alvará sanitário. Então, o primeiro documento é olhar se o cliente é obrigatório ou não. Ele sendo obrigatório, tem a lista com os quinais e os documentos necessários. E aí tem esse modelo de atividade que o médico, na verdade, ele preenche, mas a gente faz e ele só assina e a gente anexa aqui junto com essas respostas do formulário. Essas respostas aqui do formulário também são respostas da atividade, né? Que vocês podem ir perguntando para o cliente, caso vocês não saibam sobre o que ele faz, a especialidade, o que ele tem lá de uso de material, se tem laboratório, se não tem. Então, para marcar esse formulário aqui, vocês vão perguntando para o cliente, que é quem faz a atividade ali e vai saber. E aqui embaixo é só os dados do financeiro. A próxima tarefa, agora a gente vai se ater a
assina documento, volta com documento, assina documento, paga a taxa, né? Então, a próxima o processo vai anexar na tarefa anterior o requerimento da vigilância sanitária e vocês vão ter que solicitar a assinatura, aqui ó, a assinatura para o cliente. Então, envia para o cliente, espera ele assinar, anexa aqui e a taxa. Manda a taxa e recebe a taxa. Então, aqui são dois documentos. O formulário da vigilância sanitária assinado pelo cliente e o comprovante da taxa pago. Então, esse último aqui, ó, esse print do envio do cliente, é o primeiro que vocês vão fazer. Envia o formulário e envia a taxa. E depois anexa o formulário assinado e o comprovante de pagamento da taxa. A próxima etapa é o envio do protocolo para o cliente. Por quê? Com isso aqui resolvido, com a primeira etapa resolvido, já tudo anexado, o setor de processos vai protocolar e vai disponibilizar o número do protocolo. Por que esse número de protocolo é importante enviar para o cliente? Porque vocês já podem orientá-lo. Ó, cliente, sua empresa já está regularizando, né? Processo de regularização. Se vinha algum fiscal, agora a gente está aguardando a análise. A gente não tem mais o que fazer. Agora a gente tem que aguardar. Claro que tem que ficar consultando no pé, mas aqui pelo menos já dá uma tranquilidade para o cliente de que a burocracia já foi feita. Então, cliente, fica com esse print aqui do número do protocolo. Se vier alguma fiscalização, a gente já está regular, ele não pode te multar. Então, isso é para vocês enviarem para o cliente e deixar o cliente tranquilo. A próxima etapa é quando já foi avaliado o alvará, já saiu, o processo anexou aqui na tarefa, vocês vão pegar esse alvará e vão enviar para o cliente. Com a mesma orientação, igual ao alvará de funcionamento. Deixar em local visível, num quadrinho, para que se vier algum fiscal, possa ver que está regular. E a última tarefa é incluir uma tarefa de vencimento do alvará no Gesta, com data com 30 dias de antecedência do vencimento do alvará, para dar tempo da gente revalidar esse alvará e não perder o prazo, para não ocorrer do cliente ter que lembrar, eu estou olhando aqui na parede e o alvará está vencido. Não, com 30 dias antes do alvará dele vencer, já vai uma tarefa para o atendimento, para ele falar, cliente, vamos renovar o seu alvará sanitário, tá? E a última etapa aqui, essa etapa acaba aqui, né? Mas aqui o último é um documento que vai estar lá nessa pastinha também, lá do Discord, onde mostra os valores que tem de custo dessa taxa do alvará, para vocês orientarem o cliente, para vocês ficarem por dentro quanto custa, quando vocês vão constituir a empresa, a metragem aqui vocês já vão ter uma ideia de quanto é o alvará sanitário de acordo com a complexidade, que é o KNAI, e o tamanho da área. Aqui também tem uma tabela para orientar o cliente.